A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz. Comecei na semana passada uma temática aqui baseada no livro de Atos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 12. E eu gostaria de retomar algumas coisas, porque além de achar importante essa temática, eu creio que vai servir para edificar a sua vida, sua casa, sua família. Você, pastor, líder de igreja, certamente vai edificar a sua vida também. Atos 12, 1 a 12, nós temos ali a informação de Herodes Agripa, que reinou de 37 a 44 depois de Cristo, com o objetivo de conquistar a simpatia dos judeus. Ele começou a perseguir a igreja. A igreja foi duramente assolada, duramente perseguida. Os líderes, Tiago e Pedro, foram presos no ano de 44. Tiago foi morto ao fio da espada, e Pedro seria morto depois das festividades da Páscoa, da celebração da Páscoa. Então Pedro, segundo os relatos de Atos 12, 1 a 12, estava guardado no cárcere, pés e mãos acorrentados, os pés no tronco, 2 cadeias nas mãos e 16 soldados vigiando a vida de Pedro. Não havia, segundo o verso 4 do que nós lemos, não havia mais nada o que pudesse ser feito. E a questão que eu trabalhei com vocês é o que fazer quando não houver mais nada a fazer. Eu trabalhei 4 pontos e rapidamente eu os recapitulo para você. Nós precisamos crer que Deus está nos guardando. Deus está aguardando você. Deus está me guardando. Precisamos crer que Deus está nos guardando. Pedro, pois, verso 5 do capítulo 12, estava guardado no cárcere. Segunda coisa, nós precisamos crer que sempre alguém estará orando por nós. Diz o texto no verso 5 que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, nós precisamos crer que Deus está nos guardando. Segundo, que sempre vai ter alguém orando por nós. E nós precisamos, segundo o verso 6, aprender a descansar no Senhor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia. Isso foi um dos pontos que eu trabalhei com vocês. Como que alguém consegue dormir, descansar com uma sentença de morte declarada sobre a sua vida? Pedro dormia, e é o que nós precisamos aprender. Nós temos que aprender a descansar no Senhor e nas suas promessas. E o quarto ponto que eu trabalhei, nós precisamos crer que Deus ele nos dará o livramento. O verso 7 diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Um anjo do Senhor interferiu. Esses 4 pontos. A pergunta que eu fiz é: o que fazer quando não houver mais nada a fazer? E essa é a parte 2. O verso 7 nos diz que o anjo entrou naquele lugar e uma luz iluminou a prisão. Nós precisamos crer que Deus ele sempre vai nos dar a sua luz. Deus sempre vai clarear as coisas à nossa volta. Deus sempre vai clarear as coisas diante dos nossos olhos. Nós sempre vamos encontrar uma solução para aquilo que nós estamos passando. No meio da escuridão, uma luz para clarear aquela cela, aquela prisão. Há momentos que nós não sabemos o que fazer. E é justamente nesses momentos que Deus pode fazer todas as coisas. João capítulo 8, verso 12, o Senhor Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, se nós estivermos seguindo o Senhor Jesus, jamais estaremos nas trevas. Ele é a nossa luz. A luz dele vai brilhar ao nosso redor. A palavra do Senhor, no Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor sempre vai nos apontar uma direção segura para onde nós podemos e devemos caminhar. Outra coisa que eu quero trabalhar com você é a partir desse verso 7, aliás, vamos ficar só nesse verso 7. Nós precisamos sentir o toque do Senhor. Eu não sei se você consegue
de mencionar isso. Diz que uma luz iluminou a prisão depois que o anjo entrou, e diz que o anjo tocou Pedro no lado e o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pergunta que eu faço para você é se você consegue dimensionar a importância de um toque. Se você consegue aquilatar o quanto um abraço, o quanto um toque de santidade, um toque de amor pode mudar a sua situação, a circunstância da sua vida. O texto diz que o anjo o tocou. Pedro poderia pensar, como de fato estava pensando, que tudo aquilo não passava de um sonho ou de uma visão. Então aquele toque do anjo o desperta, acordou ele no meio da noite, preparou ele para o milagre. Nós somos preparados para o milagre a partir do toque sobrenatural do Senhor. Aquele toque daquele anjo trouxe ânimo ao coração de Pedro. Às vezes, nós queremos resolver os problemas da nossa vida, nós queremos resolver. Nós queremos ter a solução, nós queremos tomar a dianteira, e nós precisamos entender que Deus, Ele resolve todas as coisas com apenas um toque seu. Apenas um toque do Senhor basta para que Ele coloque todas as coisas no lugar. Eu lembro do profeta Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 5, quando Elias, após ter sido ameaçado de morte por Jezabel, ele entra deserto adentro, um dia caminhando, e ele vai para o deserto e ele diz: basta, toma a minha vida, Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus amigos, eu não sou melhor do que ninguém. E lá naquele lugar onde ele desiste de viver, naquela depressão em que ele se encontrava, o anjo do Senhor o encontra e o anjo o toca, ou o tocou. O anjo tocou em Elias e deu para ele uma comida. E aquela comida fez com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o Monte Horebe. Não me pergunte que comida foi aquela, um dia nós vamos saber na eternidade. Mas foi um preparado muito interessante, porque com a força daquela comida ele levantou da sua tristeza, da sua depressão, do sentimento de perseguição, do sentimento de morte, e ele caminhou até Horebe. Tá certo que ele foi, entrou na caverna, o anjo vai lá, o Senhor vai lá e diz: o que tu tá fazendo aí, homem? Aí não é o teu lugar. E Elias sai e começa a procurar o Senhor no barulho, no vento, e ele só encontra a presença do Senhor naquele cicio tranquilo e suave. Já trabalhei isso aqui com vocês outras vezes. É assim que Deus faz conosco, é dessa maneira que o Senhor age. O toque do Senhor, ele é restaurador. O toque do Senhor, ele é revigorador. O toque do Senhor, ele reconstitui o rumo. Olha só, olha o que eu estou dizendo para você. Tem gente que não sabe para onde está indo. Tem gente que não sabe o que fazer da vida. Tem gente enfrentando tantos conflitos, tantos problemas dentro de casa, na sua família, no seu trabalho, que ele está perdendo o rumo, ele não sabe para onde vai. E o toque do Senhor, ele reconstitui os rumos, como reconstituiu os rumos na vida do profeta Elias. Deus disse para ele: olha, tem um rei para você ungir ainda. Tem um profeta para você colocar no seu lugar. Às vezes nós achamos que é o fim, e não é o fim, é o começo. Nós achamos que é o fim e Deus ainda tem coisas para fazer na nossa vida. Gente, é o meu trabalho, é com isso que eu trabalho. Tem gente que desiste de viver, desiste de lutar, entrega os pontos, como a gente fala. E a gente, como pastor, a gente vai lá, a gente tem que ter uma palavra de ânimo, a gente tem que ter uma palavra de força, a gente tem que ter uma palavra de consolo. Não estou falando enganar, mas motivar a pessoa a se agarrar em alguma coisa, motivar a pessoa a olhar para o Senhor e entender que Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Deus não desiste de você como não desistiu de mim. É assim que ele agiu na vida de Elias, e foi dessa maneira que o anjo agiu na vida de Pedro. Pedro devia estar abalado com as notícias da morte de Tiago, que foi passado ao fio da espada, e ele pensava: de certo, amanhã vai ser a minha vez, amanhã eu vou perder a minha cabeça. Mas o anjo interferiu sobrenaturalmente. O anjo foi lá, entrou naquela cela, entrou naquela cadeia, tocou ele, despertou ele do sono, e assim ele o fez. E esse é o outro ponto que eu quero trabalhar com você. Deus o fez despertar e levantar. O verso 7, o anjo disse para ele: levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro já tinha acordado. E provavelmente com o toque do anjo, ele ficou totalmente lúcido, tentando entender o que estava acontecendo. O texto diz que era parecido com uma visão. Ele achava que ele estava sonhando, mas era algo real. Inicialmente ele ficou inerte. Ele não sabia o que fazer, ficou deslumbrado. Que é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente recebe uma visita angelical, a gente tem uma visão, um sonho, e a gente fica lá, maravilhado com aquilo. Lembra daquele texto de Mateus capítulo 17, do verso 1 a 3, quando o Senhor Jesus, ele pega Pedro, Tiago e João e ele sobe a um monte e ele é transfigurado diante deles. Pedro fica tão maravilhado com aquilo que ele fala assim: bom é estarmos aqui, Senhor. Eu vou fazer 3 tendas, uma será tua, uma de Elias, outra de Moisés, e eles ficariam ali na contemplação. É assim que a gente age muitas vezes. A gente foca no sobrenatural, a gente olha para o sobrenatural e a gente fica lá, admirando. E quando Deus ele se manifesta para que a gente desperte. Nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar e agir. Ao agir do Senhor, esperando por nós. Nós não podemos ficar no bom é estarmos aqui. É bom, claro que é bom. Eu sei o que você está pensando. Claro que é bom. As experiências, elas são boas, elas são maravilhosas. É muito bom você ter um encontro sobrenatural com o Senhor durante uma vigília, no meio de um culto, numa reunião de oração, num grupo de amor e cuidado. É muito bom você ter esse encontro sobrenatural com o Senhor. Mas entre ficar curtindo o sobrenatural e agir lá fora, há uma diferença muito grande. Há um mundo esperando por você. Há gente sem Deus esperando por você. Há pessoas com conflitos, com problemas, com lutas, com desgraças à sua volta, esperando por você, esperando por uma palavra sua, esperando por um toque da sua parte. E a maioria dos crentes faz o quê? Cruza os braços e fica pensando: não é comigo, é com você, é comigo, é conosco. A igreja só tem uma razão de ser no tempo em que nós estamos vivendo. A igreja está aí, não para entreter as pessoas. A maioria das igrejas só entretém. Mas a igreja está aí para fazer a diferença, para criar esperança, para ajudar a pessoa a se levantar, a se colocar de pé, como o anjo fez na vida de Pedro. Você está entendendo o que eu estou falando? Com certeza está. No Evangelho de João, no capítulo 5, tem uma história de uma pessoa endemoniada, uma pessoa que foi, na verdade, restaurada pelo toque do Senhor. E o Senhor Jesus disse para ele: olha, depois de 38 anos enfermo, depois de 38 anos inerte, depois de 38 anos sem poder descer as águas que eram movimentadas por um anjo. Era assim que acontecia. Aquele homem, o texto diz que ele jazia. Jazer, deitar, jazer, ficar ali inerte, ficar ali sem conseguir se movimentar. E havia certamente alguém que tinha mobilidade, tinha uma outra dificuldade, uma outra deficiência, e pulava antes que ele no lago. E o texto diz que o anjo do Senhor vinha naquele lugar. Quando eu estive em Israel, eu estive naquele tanque de Betesda, eu estive naquele lugar. A emoção tomou conta do meu coração, porque eu imagino que ali aconteceram inúmeros milagres, mas nunca um milagre tão sintomático como aquele milagre quando o Senhor Jesus apareceu na vida daquele homem, 38 anos. E ele disse: olha, Jesus, não tenho como ser curado, porque alguém sempre pula antes do que eu. E o Senhor Jesus então o cura e o restaura e diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito, pega a tua maca, pega essas cobertas, pega esses panos. E eu fico às vezes me perguntando: por quê? Por que pegar aquela imundícia, aqueles trapos de 38 anos? Só tem uma explicação: é para que servisse de sinal, é para que servisse de testemunho de onde Deus o tirou, de onde Deus o arrancou. Nós precisamos desses marcos, marcos é a palavra. Nós precisamos
desses sinais que apontam para onde Deus nos arrancou, de onde Ele nos tirou, de onde o Senhor tem arrancado você, de que miserabilidade, de que miséria o Senhor arrancou a sua vida. Ele disse para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Para quem não andava, não sei se era de nascença ou não, mas 38 anos sem fé, 38 anos sem esperança, 38 anos sem que alguém o colocasse nas águas. Eu fico pensando, onde estaria a família daquele homem? É uma reflexão que nós temos que fazer. Onde está a família daquela gente que sofre? Onde está a família daquela gente maltratada, surrada, à espera de um milagre, à espera de um toque sobrenatural do Senhor? A família daquele homem era uma família indiferente, largaram ele lá, simplesmente jogaram lá. Daria uma reflexão de muito tempo aqui sobre nós. Nunca abandone ninguém. Jamais abandone uma pessoa, jamais abandone um pai, jamais abandone uma mãe, jamais abandone um filho, jamais abandone o seu irmão, jamais abandone alguém em cujas veias corre o teu sangue. Vamos pensar sobre isso. Aquele homem jazia à porta ou à beira daquele lago. Última coisa que eu quero trabalhar com você hoje: nós precisamos aprender a experimentar a libertação. O verso 7, quando o anjo diz: levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro tinha 2 cadeias, o texto diz. Deveria, como eu falei aqui na última programação, ser um homem muito perigoso. 2 cadeias, os pés no tronco, para que ele não esboçasse nenhuma tentativa de fuga. 16 soldados, mais uma porta da cadeia e mais a porta de ferro da cidade, para guardar a vida de Pedro. Pedro ainda estava algemado, mas numa atitude de fé. O texto diz que ele pôs-se de pé e ele foi liberto. Isso nós chamamos de atitude de fé. Uma palavra rema, uma palavra específica, uma palavra direcionada à vida dele o colocou de pé. Uma palavra que fez sentido, uma palavra que o encheu de ânimo, que o encheu de esperança. A minha hora chegou, o meu momento chegou, eu vou ser liberto. É o anjo do Senhor quem está agindo na minha vida. Tem pessoas que não são curadas, que não são libertas, porque elas não estão dispostas a obedecer. E essa é a pergunta que eu faço para você. Nos absurdos de Deus, você tem tido a disposição para obedecer? Sim, porque as palavras que vêm da parte do Senhor, elas são altamente desafiadoras. Jesus disse para Pedro, quando ele estava andando sobre as águas: vem. E o texto diz que Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele reparou a força do vento nas circunstâncias, começou a racionalizar, ele afundou, diz o texto. E Jesus então lhe estendeu a mão e o trouxe para cima do barco em segurança. Muitas vezes nós ouvimos as palavras do Senhor e nós começamos a racionalizar essas palavras aqui dentro. E as palavras que são liberadas pelo Senhor, elas precisam ser regadas a muita fé e muita esperança. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando a Pedro. A libertação de Pedro seria uma operação sobrenatural. Veja bem, seria uma operação sobrenatural. Não havia humanamente qualquer possibilidade de Pedro quebrar aquelas cadeias, de quebrar aquele tronco. Precisava vir dos céus, precisava vir do anjo do Senhor aquela ação. Então, a libertação, ela é uma operação sobrenatural, mas ela envolve a vontade humana também. Eu preciso querer. E se eu não tiver força para querer, eu preciso permitir. Me dói aqui dentro só de pensar nisso. Às vezes eu não tenho força para querer, mas eu preciso aprender a permitir que o Senhor me toque, a permitir que o Senhor me liberte. A libertação, ela vem pelo conhecimento da verdade. João capítulo 8, verso 32,
O Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação vem pelo conhecimento da verdade. A verdade é a palavra do Senhor. A verdade é o próprio Jesus. A verdade é o próprio Deus. Você conhecendo Deus, conhecendo Jesus e conhecendo a sua palavra, você vai ser liberto com toda certeza. Guarde essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso, louvo e adoro o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor sempre tem as palavras de vida para a nossa vida. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de restauração, de cura. O Senhor é um Deus de milagre. Como o Senhor operou na vida de Pedro, libertando-o daquelas cadeias, libertando-o daquele tronco, levando-o para fora e fazendo com que ele pudesse continuar exercitando o ministério que o Senhor lhe confiou. Da mesma maneira, eu creio que o Senhor está fazendo nas nossas vidas neste momento. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, pelo plano e pelo propósito que o Senhor tem. Nós descansamos em ti, permitimos, ó Deus, o teu agir de maneira sobrenatural, descansando no Senhor. Abençoa esta casa, abençoa esta família. Em nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo venham sobre a sua vida e permaneçam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando eu volto pra casa, tô voltando pra tudo. O que eu tenho está ali, minha vida é ali, que faz sentido meu mundo. Quando eu volto pra casa, quando eu volto pra casa, torno-me relevante. Ah, como preciso deles, é ali que por eles eu me faço importante. A minha casa é uma bênção, presente de Deus, uma providência. A minha casa é família sagrada, por Deus protegida, família amada. A minha casa é uma bênção, presente de Deus, uma providência. A minha casa é família sagrada, por Deus protegida, família amada. Quando eu volto pra casa, tô voltando pra tudo. O que eu tenho está ali, é ali o meu mundo.
A minha casa é uma bênção, presente de Deus, uma providência. A minha casa é família sagrada, por Deus protegida, família amada. A minha casa é uma bênção, presente de Deus, uma providência. A minha casa é família sagrada, por Deus protegida, família amada. Quando eu volto pra casa,